Oi, gente, boa noite, tudo bem? Estamos começando mais um episódio, do projeto O Filme da Sua Vida. Hoje eu vou conversar com o professor, dramaturgo, diretor teatral, Flávio Oliveira, uma figura muito querida, um amigo, vai conversar com a gente, vai falar sobre a sua trajetória pessoal, profissional, vai trazer algumas histórias, relacionadas às videolocadoras, que a gente vai recuperar aí, ele vai recuperar de memória, vai contar pra gente, como eram os seus dias e a sua relação com as videolocadoras. Vou mandar o convite. Claro que a gente vai falar também dos textos dele, enfim, um pouquinho de cada coisa relacionada à sua trajetória pessoal e profissional. Vou mandar aqui o convite para o Flávio. Instante. Boa noite para as pessoas que estão nos acompanhando. Muito obrigado pela presença, pela audiência de vocês, que é uma parceria. Está dividindo a tela. Oi, Flávio. Oi, Erivelto. Boa noite. Boa Tudo noite. bem? Tudo bem. Deixa eu me ajeitar aqui porque dividiu a tela. Tudo bem? Nossa, você está muito bem. Saudade de você. Também. Muita saudade. Que bom. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado por aceitar o convite. Eu sei, que você é uma pessoa, que, por uma questão de trabalho, de concentração, até um pouco de timidez, assim como eu, tem um pouco de resistência a essas questões aí, lives e essa coisa toda. Mas agradeço demais o carinho, de ter aceito o convite para a gente conversar sobre o cinema. Antes de fazer a pergunta, que tem se tornado a pergunta que abre a conversa, as conversas com os convidados, uma pergunta já quase como um chavão para essa conversa, eu quero registrar publicamente a minha admiração por você, que sempre foi meu amigo, desde o primeiro dia. Eu estava lembrando o primeiro dia que eu te vi em sala de aula, e assim, se eu disser para as pessoas que estão assistindo que você foi meu aluno, não é exatamente assim. Você foi meu parceiro em sala de aula, sempre muito correto, muito ético, muito responsável, e depois de formado, dezenas de vezes atendeu meus convites para participar de avaliações, de trabalhos, para apresentar os seus textos, os seus trabalhos como dramaturgo, como diretor, numa parceria, numa amizade muito grande. Então, quero agradecer publicamente por isso, e aí faço a pergunta para você, e aí você abre com as suas considerações iniciais. Flávio Oliveira, como é o filme da sua vida? Oi, Erivelto. Primeiramente, boa noite e obrigado aí pelas suas palavras. Eu acho que é tudo isso que você falou, né? Mais do que seu aluno, eu sempre me considerei muito seu amigo, né? E mesmo no papel de aluno, você nunca tratou, não só comigo, mas é uma coisa que eu acho que você sempre fez com todos os seus alunos em geral, né? Na faculdade, você sempre tratou eles como professores, desde o primeiro dia de aula, né? Então você chamava de colegas de trabalho, né? Meus professores, amigos, né? E isso sempre foi muito confortante, né? E foi assim desde o início, né, da nossa convivência, né, da nossa amizade, da nossa parceria, né, foi uma coisa assim muito recíproca, eu posso dizer, né, a admiração mútua, assim, você diz que tem por mim, eu tenho por você em dobro, em triplo. Muito obrigado. Você sempre foi uma pessoa muito querida e muito importante para mim. Tá? E falar sobre o filme da minha vida, caramba, é um pouco complicado, hein?
porque eu estou acostumado a escrever texto para teatro, roteiro para cinema eu ainda não escrevi nenhum, ainda não me aventurei nessa área não. Então, ainda mais querer escrever um roteiro autobiográfico, imagina, né? Bem, falar sobre o filme da minha vida seria falar sobre cinema mesmo, né? A paixão que eu tenho pelo cinema. Quem me conhece, né? Os professores mesmos que já tiveram contato comigo, quando falar, conhece o Flávio? Ah, sim, é aquele rapaz que gosta dos filmes, né? Eu acredito que muitos professores da faculdade tenham algum filme que eu tenha dado de presente. Eu tenho Né? vários. Né? Mas Vários que você me presenteou. mas sempre foi assim, é um presente dado de coração sem interesse nenhum, né? É uma paixão que eu sempre tive, que eu sempre gostei de compartilhar com os meus amigos, né? Presentear com filmes que eu gosto, né? De poder apresentar, né? O cinema, né? Que muitas pessoas ficam presas somente a produções hollywoodianas, não conhecem outros tipos de filmes. Então, tentar abrir um pouco esse horizonte. Então, o filme da minha vida, eu acho que começaria com um rapaz, né, aí de uns 10, 11 anos de idade, né, que entrou pela primeira vez numa locadora, né, numa videolocadora, e ali foi uma paixão à primeira vista. Você já é a geração de público que consome os filmes através da locação, não só nas salas de cinema, mas na locação em videolocadora, não é? E essa geração são os streamings. Mas você, assim como eu, chegou a frequentar a locadora, não é? A paixão inicia na locadora, nas locadoras. Começou na locadora, né? Foi no final dos anos 80, por aí, 88, 89, né? Eu sempre morei aqui em Campo Grande, né? Mas aqui no bairro onde eu moro, né? Até hoje, aqui em Santíssimo, naquela época nunca teve uma locadora de bairro. Ainda estava naquela fase ainda das locadoras, começando no mercado. Então eu lembro de ir sempre para o centro de Campo Grande para alugar. E eu não tinha videocassete em casa, né? Eu ia com uma tia, né? A minha tia, ela, por companhia, ela me carregava, levava para as locadoras para ajudar a escolher os filmes para assistir com ela, né? E eu, criança, eu não tinha ainda noção, né? Para mim, televisão naquela época, filmes naquela época, se resumia a filmes dos Trapalhões, digamos assim. Então, a primeira vez que eu entrei numa loja, numa locadora, deparei, né, com aquele mundo, né, aquela quantidade de filmes, eu fiquei perdido, né? Eu não sabia nem o que eu queria assistir, né? E recordando essa época, né, eu lembro até hoje um dos primeiros que eu assisti com essa minha tia foi Thelma e Louise, né? Como E era? foi, Picotou aqui para mim, Flávio. foi Thelma e Louise. Ah, sim. Né? E eu lembro porque foi muito marcante essa sessão de cinema que eu tive com essa minha tia, né? E naquela época não tinha filme dublado em VHS, era legenda, né? E para um garoto de, põe aí, 10, 11 anos, assistir um filme legendado, conseguir Thelma e acompanhar. Louise, estou achando incrível a escolha já do título. Pois é. E foi um filme impactante, né? Quem assistiu Sim. Thelma e Louise conhece o final do filme, não vou dar spoiler,
mas é um final daqueles de cair o queixo, né? E por isso eu acho que foi tão marcante, né? E dali Você eu não fazia aquela parei. locação de pacotes de filmes para o fim de semana? Sim, várias vezes. Né? Tinham aquelas promoções malucas, né? Ótimo. De alugar na sexta-feira, devolver só na segunda. E tinha que rebobinar a fita, hein? Tinha que rebobinar, era obrigatório, senão pagava uma multa. É verdade, é Né? verdade. Então a minha Aí paixão Thelma e pelo. Luiz, o primeiro. Isso aí. E a Oi, partir Erivan. daí, Aí a partir daí começou aquela vontade de querer conhecer mais sobre o cinema. Né? Eu comecei a colecionar revistas sobre cinema. Né? Havia uma publicação muito famosa nos anos 90 até anos 2000, uma revista mensal chamada Sete. Eu até separei aqui um exemplar para quem não conhece. Né? Eu ainda tenho alguns exemplares aqui, essa revista. você é De Olhos Bem Fechados, que está na capa, né, do Kubrick. De olhos bem fechados. Eu adoro esse Quando foi filme. Eu tenho lançado, edição dupla de DVD desse filme. para ter uma ideia, essa revista aqui foi quando o De Olhos Bem Fechados foi lançado. Eu tenho essa revista desde 99. Né? Eu ainda tenho alguns Eu exemplares. adorava essa revista. Né? Eu comprava todo mês, assim, o Tinha dinheiro que eu sinopse dos guardava. filmes, uma miniaturazinha da capa do filme, Isso, aí tinha tinha as umas estrelinhas, fitinhas, um comentáriozinho. tinha umas fichas com as sinopses, Isso. né, os lançamentos, né, no cinema do mês, os Tinha uma matéria lançamentos de especial filme, uma no matéria, miolo da making revista, eu me off, lembro. entrevistas. Então foi a partir dali que eu comecei a estudar, né, a conhecer o cinema. Né? Não foi também só através dos filmes, mesmo porque, como eu falei, eu ainda não tinha videocassete, eu ainda não tinha acesso às locadoras. Então eu comecei a pesquisa, a paixão pelo cinema, né, através dos livros e das revistas. O pontapé inicial foi a revista 7, e todo ano também era lançado um guia, um tijolão, né, de guias de vídeo, de filmes, né? Muitas das críticas eram até do Rubens Evald Filho, né? E haviam cotações, né, estrelinhas do lado dos títulos. Ele já era um termômetro para despertar ou não o interesse pelo filme, né? Sim. E a partir dali eu passei a pesquisar, a conhecer e não parei mais. Pois é, mas aí você vai, ô Flávio, eu convivi com você, para quem está acompanhando, provavelmente conheça você, mas para quem vai ver, o Leandro chamou atenção para isso na nossa conversa anterior. Como vai ficar o vídeo disponível, né, para pessoas poderem assistir quando quiserem. Então, quem está nos acompanhando provavelmente conhece você. Enfim, você fez português e inglês na faculdade, formado em português e inglês, escreveu um trabalho brilhante sobre Dom Casmurro, né? Inclusive confrontando a figura do autor com a figura da sua personagem Capitu ali naquele romance, um trabalho brilhante que você escreveu, mas aí desde garoto, gostando dos filmes, você fez um percurso que não é de espectador, né? Você tomava nota, você se interessava pela ficha técnica, é isso mesmo, eu estou entendendo assim, porque sempre vi você falando de cabeça, detalhadamente, de obras que não são do cinema comercial. Thelma e Louise é um estouro no mundo todo, mas você sabe de filmes que não são do circuito comercial de cinema. Foi esse o caminho de pesquisar? Foi esse caminho de pesquisar, Erivelto. Né? Um Só uma jornal coisa, Flávia, Globo. as pessoas estão chegando. Simara, Valesca, Maurício, Cícero, tem amigos nossos, amigas nossas, acompanhando essa nossa conversa. Um beijo, um abraço para todo mundo, viu? Um beijo grande também, meus amores. Desculpa, mas são muito queridos, a gente tem que registrar a presença.
Não, é a minha família teatral aí, que eu amo de paixão, né? Talentosíssimos, né? Eu escrevo muito para eles, Erivelto, né? Maravilha. Pensando neles. Né? Retomando a sua pergunta, Erivelto, quando criança, quando comecei nisso de pesquisar, né, o cinema, os filmes, eu fazia notas, eu comprava cadernos, né, e ali eu escrevia as minhas próprias críticas de todos os filmes que eu ia assistindo. Colocava o nome dos atores, o nome dos diretores, ano de produção, o título original. Eu demorei, para você ter uma ideia, eu demorei a entender, né, que o título original nem sempre correspondia à tradução, A né? tradução literal do título A, original, a né? tradução, né? Eu achava que o título o título que davam os filmes aqui no Brasil era a tradução literal do filme. Não, aqui a gente tem títulos nacionais aqui que viajam muito na maionese. Muitos até entregam a história do filme, né? E isso foi fantástico, Tem um né? que eu adoro, que é A Coceira dos Sete Anos, que é o título em inglês. Aí vira O Pecado Mora ao Lado, não é isso? O Amor é pecado lindo. mora ao lado, né? A Coceira dos Sete Nariz Anos. bom. E tem vários exemplos, tem vários, né? Eu falei, estava conversando com você anteriormente, né? Que um dos diretores que eu admiro muito, que é o Woody Allen, né? Recentemente ele deu uma entrevista ao Pedro Bial em que ele criticava justamente essas traduções nacionais aos filmes dele, né? Que a Última Noite de Boris Buchenko virou, quer dizer, o título português é esse, mas o original é Amor e Morte, né? Noivo neurótico, noiva nervosa, Anyhow, né? E a história do título de Anyhow, né, o porquê da escolha desse título, né, é muito curiosa, porque Anyhow, na verdade, é o nome da atriz Diane Keaton, né, que foi namorada do Woody Allen durante muito tempo, né, foi musa dele, e o apelido de Diane, Anne, né, o sobrenome Hall, ele pegou o nome dela, Anne Hall, e colocou como título do filme. E ela ganhou o Oscar, né, de melhor atriz por esse papel. Né? Maravilha. E você, São garoto, histórias assim com essa que preocupação técnica sempre tive. e sem o videocassete ainda para assistir os filmes. Eu só fui ter um videocassete lá por 93, 94, depois de pedir muito a minha mãe, os meus avós, de presente de aniversário. Era um produto muito caro na época, eles não tinham condições. Né? E a partir dali, quando eu tive meu primeiro vídeo, eu virei rato de locadora. E assim, para quem está acompanhando, havia um delay, né, entre o lançamento do filme nos Estados Unidos ou na sua praça de origem, no seu Sim, país de origem. A chegada ao Brasil já tinha um tempo, passava um tempo, e depois que o filme saía de cartaz nos cinemas, ainda passava um tempo até chegar às videolocadoras, não é isso? sim. Não era uma coisa muito rápida como é hoje. Não era Né? lançamento simultâneo. Simultâneo. Hoje os filmes perigam a sair primeiro agora, né? Como praticamente não existe mais locadoras, né? Os filmes hoje são lançados primeiro no serviço de streaming e depois vão aí para o cinema. Ou então, por causa da internet, já tem disponível para download. É triste. Quem E conviveu, você, né, numa locadora e vê a situação hoje em dia, assim, é um e você chegou a pouco. trabalhar em videolocadora, não é isso? Trabalhei durante anos. Meu primeiro emprego foi numa videolocadora. Gente, deve ser um sonho trabalhar numa videolocadora para quem Nossa! gosta de cinema. Dois empregos que eu queria ter: trabalhar em loja de disco na época dos LPs e trabalhar em livraria. E depois trabalhar em locadora, que sempre gostei muito de cinema.
E você realizou esse sonho de trabalhar na locadora? Trabalhei, Mas foi uma realizei. casa ou era um sonho trabalhar em locadora? Olha, foi assim, foi perseguir um sonho. Porque depois de pedir muito aos donos, eu consegui um emprego. Né? Gente. Eles não queriam me empregar, né? Porque eu era menor de idade, né? Eles sabiam que eu poderia, era capaz de trabalhar lá e tudo, né? Pelo meu conhecimento, por gostar dos filmes, mas não queriam me dar um emprego. Então eu tive que insistir muito para conseguir, né? E você Porque, foi, então, de cliente da locadora a funcionário da locadora. sim, A- eu, E eu era aquele como funcionário que dava dica dos filmes? eu como cliente, né? Eu chegava para alugar o filme e ficava. Depois de escolher os meus filmes, eu continuava na loja conversando com os donos, com os Cara, clientes. Aí os próprios funcionários, eles não saíam do balcão para atender. Eu que estava lá atendendo. O cliente estava dando hum, ali a dica para os outros clientes. Então muitos assim muitos clientes de locadora me conheceram assim. E muitos ainda me encontram na rua e ainda lembram dessa época, né? tem a referência ainda de terem sido atendidos por você. Tem, bastante. Maravilha, É muito bom. maravilha. É. E essa locadora tinha esses títulos mais comerciais, são os blockbusters, mas também tinham um acervo de outros lançamentos, outros tipos de filme. Como é que era? Olha, essa locadora específica, né, onde eu trabalhei, ela não tinha assim uma grande variedade de filmes alternativos, né? O público dela realmente era hollywoodiano, blockbuster, né? Um público que não gostava de filme legendado, que era muito triste, né? E então eu tive que correr para outros lugares para conseguir assistir esses filmes, né? Mas eles nunca me cobraram fidelidade. Você, na pré-pauta, na nossa conversa, preparando para esse momento ao Uhum. vivo, né, em que as pessoas estão nos assistindo, você cita pelo menos uns 8 ou 9 grandes diretores de cinema. Você citou o Mario Monicelli, eu até comentei com você. A única pessoa que eu conhecia antes de você que citou o Mario Monicelli era o Roberto Bosetti, professor lá da Universidade Rural, que escreveu um trabalho, uma série de crônicas sobre os filmes do Mario Monicelli. E Lars von Trier, que você conhece, David Lynch, você Ó, conhece a turma toda. Woody Mario Allen, que você acabou de Monicelli, citar. Mario Monicelli ele Mas tem como é que um você foi grande descobrir filme. esses cineastas? O Mario Monicelli ele tem um grande filme que eu comentei com você que eu gosto muito, que é o Parente é Serpente, O título. né? O título é esse O mesmo? título é esse mesmo. Não é a questão da tradução. Não, é o Parente é Serpente, né? É um filme delicioso, né, de assistir, né? E como eu falei, eu gosto muito do cinema do Lars von Trier, né? Não gosto da pessoa Lars von Trier, mas o cinema dele eu gosto muito, né? E porque ele tem um cinema assim único. Ele faz aquele cinema que a gente fala um cinema autoral, né? Lars von Trier, David Lynch, Quentin Tarantino, né, que são aqueles diretores roteiristas, né? Eles criam, no filme deles ninguém manda, né? Eles fazem da forma como eles querem, Você né? citou Almodóvar também, né? Almodóvar também é um, né? O Lars von Trier ele tem aquele filme, aquele tipo de filme que você começa a assistir, você sabe que está vendo um filme do Lars von Trier, né? Ele filma geralmente com uma câmera de mão, né, balançando o tempo todo, sempre o perfil no rosto das personagens. As personagens femininas geralmente são muito maltratadas nos filmes dele, né,
Dogville, Dançando no Escuro, Ondas do Destino, né? Já perguntaram ele uma vez se ele tinha alguma coisa contra a mulher, acusaram ele de ser misógino e tudo, Ele é com a mas Nicole Kidman, não é? Nicole Kidman, né, em Dogville, né, ela come o pão que o diabo amassou naquele filme. Lembro de você explicando para mim a abertura de Melancolia. Ah, sim. A gente conversando no corredor, no intervalo de aula, e você falando do plano de melancolia, o que ele significava, e as relações com obras da literatura. Eu não esqueço disso, porque você falava com tanto entusiasmo, com tanta paixão e com conhecimento de causa, né? Que antes de ver o filme, eu já estava encantado por uma cena que você foi descrevendo para mim sobre o filme do Lars von Trier. Porque Melancolia é um filme, assim, a abertura leva uns 10 minutos, né, enquanto toca a ópera, e ele vai jogando fragmentos, assim, parecem pinturas em movimento, né? Mas ali, através daquelas pinturas, tem os spoilers, né, do que você vai assistir daqui a 2 horas durante 2 horas de filme, né? E é um filme assim dividido em capítulos. Tem o prólogo, aí tem capítulo 1, tem o capítulo 2, o epílogo, né? Você está ali assistindo um livro, né? Em movimento. E a magia do cinema é fantástica por causa disso, né? Eu estava com, eu ia comentar a live do último sábado com o professor Leandro, já que você citou o meu trabalho, né, de TCC, que o Leandro ele falou exatamente o que eu escrevi no meu trabalho, né, de que a gente tem que ver, né, enxergar tanto a obra literária quanto a obra cinematográfica como obras distintas. A gente não pode estar sempre fazendo aquela comparação de que o livro é melhor do que o filme. Não, são duas obras diferentes. Né? Quando o Leandro falou isso na live, eu falei, caramba, pô, foi exatamente isso que eu escrevi. Né? É exatamente isso que eu penso. Né? Agora, E você foi para os filmes conceituais, assistindo Robocop, e passou o trailer de O Nome da Rosa e falou, opa, vou ver. pois é, né? O Leandro Eu achei O Leandro, sensacional. ele poderia ter sido policial, né? Se não Ele foi tivesse passado o fisgado, ele trailer do foi Nome da fisgado. Rosa, né? Ele foi fisgado por um filme como O Nome da Rosa. Agora, eu me lembro de você apresentando na faculdade, você desenvolveu um projeto que era voltado para o diálogo a partir da exibição de filmes. Né? Teve participação de praticamente todos os professores do curso de letras, né? Dividiram mesas Sim. com você. Mas eu me lembro de você falando, se não me engano, é antes da meia-noite. Foi antes da meia-noite. Trabalhei com vários outros filmes. Precisamos falar sobre o Kevin, né? Acho que foi junto com você e o professor Flávio, né? Que foi muito Foi bom incrível, também. incrível. Né? Billy Elliot, teve o que? O Substituto, também com a professora Lorelaine, também foi uma apresentação muito boa. Agora, é Né? interessante, Flávio, que nem sempre o espectador ou mesmo o futuro professor ou professora enxerga nessa relação com o cinema uma possibilidade de reflexão sobre linguagem, sobre filosofia, ou fugindo desses títulos mais hollywoodianos, para usar uma expressão que você recuperou na tua fala, saber como possivelmente encaixar determinados filmes no contexto da sala de aula ou mesmo da sua pesquisa como acadêmico. Você sempre teve essa perspectiva de ler cinema e fazer essa ponte com a literatura? Sempre. A minha ida para a faculdade, a escolha do curso de letras,
teve a ver justamente com o cinema, né? Eu nunca, durante o curso de letras, né, eu me descobri assim apaixonado pela literatura brasileira, até então, tanto que você foi um dos que tentou me levar para a literatura, Deixa eu roubar para a literatura desde o primeiro né? dia. Mas eu já tinha um conhecimento ali grande da literatura norte-americana, literatura inglesa, e eu queria, né, estudar, né? Eu tive muita sorte de ter professores ali, como a Renata Gomes, o Cícero César, né, brilhantes, né, e poder estudar aquelas obras que eu conheci através dos filmes, né. Eu fui para a faculdade já conhecendo praticamente a Letra Escarlate, né, na faculdade, né, tive contato com a Letra Escarlate, o livro, a obra, né, com o professor Cícero, a gente estudou o Grant Gatsby, né, do Fitzgerald, e foi assim um trabalho também maravilhoso. E eu sempre tentei fazer Maurício essa. está dizendo que eu também quis puxar ele para a literatura. Eu queria puxar todo mundo para a literatura brasileira, portuguesa e africana, as vernáculas. Mas vocês foram brilhantes na área de vocês. Lembra, a professora Renata, ela uma vez ela falou: manda o Erivelto parar, tá? Ela falou isso uma vez para mim: manda ele parar, tá? Vocês são meus. Que era uma forma carinhosa que a gente tinha de incentivar e de valorizar aquilo que vocês estavam demonstrando com um trabalho que vocês já realizavam desde a graduação, né? Fantástico. Né? E Você sabe assim, que o Leonardo DiCaprio no Gatsby novo, ele me imita, ele usa um suspensório azul. ah, tá. Olha, eu não gosto muito dessa versão nova do Gatsby, não. Mas o suspensório azul é bonito. Eu prefiro a versão dos anos 70 com Robert Redford e a Mia Farrow. Ainda acho melhor. Mas, assim, uma história curiosa da faculdade que você tocou foi que quando, nas aulas de literatura, né, quando a gente começava a estudar alguma obra, né, que eu já tinha um conhecimento, e acredito que você tenha passado muito por isso durante algumas aulas suas de literatura, que os alunos não debatiam, ou que não liam a obra, ou que procuravam um resumo já pronto pela internet. Eu, quando começava a conversar com o professor dentro da sala de aula sobre aquele determinado livro, né, por já ter um conhecimento, nossa, eu era metralhado. Acho que os meus colegas ali, eles me odiavam por causa disso. Porque aí o assunto ficava rendendo, né? Ficava. Né? Eles queriam que acabasse logo a aula. Né? Eu lembro uma aula do professor Leandro, inclusive, ele estava falando sobre como água para chocolate, uma obra, e ele não lembrava de jeito nenhum do nome da protagonista. Né? Aí eu falei para ele, o nome da personagem é Tita. Aí eu lembro uma pessoa do meu lado, ai meu Deus, ele não sabe a hora de parar, né? Era coisas Genial. assim que eu ouvia. E aí, Flávio, depois de formado, um beijo para a Lucy, que está acompanhando a gente também. Professor Depois, Lucinho, um beijo. depois de formado, você começa a escrever para teatro ou ainda na fase final, ali entre as pesquisas para o TCC, os trabalhos da faculdade, você já começa a pensar em escrever para teatro? Como Não, foi? Erivelto, o teatro, na verdade, entrou na minha vida foi no ensino médio, né, no antigo segundo grau, né? Eu sempre fui tímido, sempre. Então, quando eu entrei no ensino, saí do ginásio, comecei no ensino médio, eu era um adolescente muito recluso, quieto no meu canto, né? Não tinha amigos, era uma escola nova, não sabia me socializar direito com ninguém. Então eu fui puxado, né, para teatro.
eu sempre estudei em colégio público, né? Eu fiz o ensino médio no CIEP, aqui na Estrada da Posse, CIEP 223, e dentro do CIEP tinha um projeto, né, chamado Animação Cultural, né? Eu não sei se ainda existe dentro do Estado, né? Mas Então, se era o do bairro São Vitor? isso ali mesmo. Eu estudei lá durante 2 anos e entrei ali justamente para tentar acabar com essa minha timidez, né? Mas eu nunca fui bom ator. Né? O próprio professor ele falava para mim: ah, Flávio, não, você fala baixo, você é muito tímido, tem que se soltar mais. Então ele sempre me deixava com papéis sem falas, né? Me deixava lá quietinho, né? Mas sempre foi, mas ali eu já comecei uma paixão pelo teatro também, justamente pela aquela coisa de pegar o texto, de estudar o texto, de estudar as personagens, de conhecer, que tem muito a ver com cinema também, né? Esse trabalho, né? E aí você já começou a escrever do ensino médio? Eu já comecei a escrever no ensino médio. Eu escrevi alguns textos no ensino médio, participei já ali no próprio ensino médio já de alguns festivais de teatro, mas depois parei. Só fui voltar ao teatro, mais de 20 anos depois, né? Que foi E depois deixou já da guardadinho dos graduação, textos, foi fazer suas coisas, foi para a faculdade. trabalhar, estudar, aí depois eu voltei ao teatro, E né? aí voltou arrasando, né? Porque Encontrando Medea, que é um dos seus textos, é um texto sensacional. Como é que foi a concepção do Encontrando Medea? A Valesca está com a gente, faz uma Medea encantadora, lindíssima. Maurício também, uma atuação. Gente, quem não assistiu, a hora que puder assistir, a hora que estiver em cartaz, vão assistir Encontrando Medea. O Flávio tem outros textos, mas eu já falei várias vezes, eu sou muito fã do Encontrando Medea. Como é que você construiu esse texto, Flávio? Velto, encontrando uma ideia foi assim a concepção dele, né, foi bastante curiosa, que eu comecei com a ideia de escrever um texto. A princípio surgiu a ideia de criar um texto de um personagem, um jornalista e uma atriz assim famosa, antes de entrar em cena para fazer o seu trabalho no teatro, e ela concedeu uma entrevista. A Simara Matos está falando aqui, a Medea é um texto grandioso. Concordo, Simara, você está coberta de razão. Minha ideia surgiu a partir daí. Eu fiquei imaginando que peça essa atriz ela está fazendo, né? Qual a peça em cartaz, né? Uma atriz do tamanho dela, da dimensão dessa personagem, não tinha que ser uma personagem grandiosa. Ó, a Medea está E nos assistindo, que é a Valesca Cabral está dizendo aqui, ó, um dos maiores presentes que recebi em minha vida. O presente foi ver a sua atuação, Valesca, você estava incrível, incrível. O texto do Flávio com a tua atuação é brilhante, é muito bom de ver. Né, e a personagem da Medea eu escrevi para ela, né, para Valesca Cabral, né? E eu tenho o maior orgulho desse trabalho, orgulho desses meus amigos, né, que apoiaram, que toparam esse projeto, que a gente percorreu aí durante quase 3 anos de Medea, né, fazendo em teatros, em escolas, faculdades, né? Alguns convites foram até para a Semana de Letras, né? Convites seus foram muito bons. Teve um semestre que eu estava trabalhando teatro e trabalhei Medea, trabalhei Édipo, Prometeu Acorrentado, Lisístrata. Tá? E aí, para encerrar o semestre, não sei se você vai se lembrar, eu convidei você, né, e o grupo de atores, né, Valesca, Maurício, a galera toda, para apresentar o Encontrando Medea.
Você sabe que depois da apresentação, até o Cícero foi assistir a gente lá no quinto andar, no prédio novo, enfim. Depois que vocês apresentaram, o grupo, né, um dos grupos que tinha estudado Medea, voltou ao texto e encontrou mais coisas a partir da apresentação de vocês. Quer dizer, vocês, vou usar uma palavra da moda, né? Ressignificar. Vocês ressignificaram o texto Medea para um grupo de estudiosos da graduação. Então, quer dizer, eles leram, tiveram uma impressão do texto clássico. A partir do teu texto, Encontrando Medea, que faz ali um diálogo intertextual e cria situações novas, contemporâneas, para essa figura mítica que é a Medea, os pesquisadores, futuros professores e professoras, voltaram ao texto clássico, né, e entenderam novas possibilidades, fizeram leituras mais aprofundadas ou expandiram mais as suas leituras. Isso para um autor, né, e para um grupo de atores deve ser uma experiência fantástica. É demais, Erivelto. E Medea, assim, é uma personagem, ela é fascinante, né? Eu tive o primeiro contato com Medea mesmo, foi através do professor Flávio Pimentel. Querido, eu lembro, foi através do professor Flávio Pimentel. Eu lembro, foi justamente no final de uma exibição de um cine-debate lá na faculdade, que foi o Precisamos Falar sobre o Kevin. E eu lembro que quando acabou o filme, acabava a exibição, a gente sempre ficava ali reunido, conversando, né? E o professor Flávio, ele começou a conversar comigo sobre o mito Medea, síndrome Medea, aquela que mata os filhos. E aquilo ficou sempre na minha cabeça, né? A partir dali eu comecei a descobrir um filme do Lars von Trier, que ele dirigiu, né? Ele já dirigiu um filme, Medea, uma versão, né? Tem uma versão que é mais conhecida, que é com a Maria Callas, né? A Medea do Pasolini. Isso, a do Pasolini. E a partir dali eu comecei a estudar sobre Medea. Aí eu fui cair também em Gota d'Água, né, do Chico Buarque, né, que ali ela não é a Medea, que eu sempre trabalhei nas minhas, né? E eu sempre gostei muito de trabalhar nos meus textos essa coisa da intertextualidade, de criar, né, assim, de cinema tem muito isso, né? O próprio cinema tem vários filmes aí que você assiste um determinado filme que você consegue enxergar outro, ou então faz referência a outros títulos, né? Tem o que a gente chama de easter eggs, né? Aquela pérolazinha, aquele ovo da Páscoa, aquele ovinho escondido ali, né? E então eu sempre gostei muito de colocar isso também dentro dos meus textos. Quando eu comecei a escrever Encontrando Medea, eu não sabia que eu ia para aquele caminho, para aquela direção. Nenhum texto que eu escrevo assim já com a ideia já pronta na minha cabeça. Eu tenho uma pequena ideia do que eu vou escrever, crio primeiro as personagens, conforme eu vou criando os diálogos, a história vai me levando. E eu não sei até onde ela vai me levar. Flávio, eu não sei até onde vou parar. Eu queria perguntar a você, diante, né, desse teu processo criativo, da importância do texto que você criou, né, do sucesso que esse texto angariou com o teu trabalho e do elenco que você conseguiu reunir a partir desse texto, Encontrando Medea. Você sabe que a gente vive, né, num momento em que há um clima muito grande de censura a determinadas obras, um clima de intolerância. Inclusive a gente está, né, num mês muito importante, muito próximo de uma data fundamental, que é a questão do orgulho LGBTQIA+, né? E assim, você como homem de letras, de teatro, como homem ligado ao cinema, às artes de um modo geral, como você vê esse cenário de intolerância e desrespeito? Você acha que se as pessoas se abrissem mais para as artes,
o teatro, para o cinema, para a música, elas poderiam mudar essa perspectiva de intolerância, de desrespeito? Eu queria que você falasse sobre isso, ou se isso é só um discurso e não tem nenhum significado. Erivelto, eu posso dizer com toda certeza que, primeiro, não é um discurso, só um discurso, é uma prova real, concreta, né, de que a arte, ela salva, ela é transformadora, né, porque eu sou um exemplo, né, do que a arte fez para mim, né? O caminho assim que eu segui, né, a minha trajetória, né, o próprio conhecimento, né, a busca pelo cinema, pelo teatro, a busca pela arte em si, né, foi justamente como um resgate, uma forma ali de me encontrar, de me salvar e me curou muitas vezes, né? Então, quando uma pessoa fala, critica as formas de arte, né, tanto teatro, cinema, a literatura, nossa, olha o ano que a gente está e vários livros aí sendo censurados em bienais, né? E a gente voltando aí a uma ditadura, né? Uma coisa que no pleno ano aí, 2021, que é uma coisa inimaginável, né? Aonde que a gente vai parar? Mas assim, eu digo que a arte ela é transformadora, ela cura, né? Eu, por ser um exemplo, eu não. Você citou aí um mês, né? Uma data tão importante, né? A data de hoje, dia 28 de junho, né? A data do orgulho, né? Internacional LGBTQIA+. Assim, ver assim, pessoas indo para a rua ainda buscar pelos seus direitos, né, nos dias de hoje. Isso é muito doloroso, né? As pessoas assim buscando a forma de se expressar, de se amar. Isso não deveria ter essa perseguição. Parece tão violento, tão É tudo atrasado, muito violento e que atrasado. as pessoas não tenham os seus afetos, a sua existência, a sua essência respeitadas, valorizadas. Isso, isso é muito cruel se pensar. Quando eu penso, né, por isso te perguntei, no papel que a arte tem, não é só uma coisa figurativa, decorativa. A arte não existe para ser um quadro bonitinho, ou uma boa apresentação musical, ou de dança, ou uma escultura de formas perfeitas. A arte existe para expandir o pensamento, a essência das pessoas, a valorização do outro. Né? Fala-se muito em empatia, mas na prática a gente está tendo que discutir questões. O Leandro falou aqui no último encontro que a gente volta a situações que, sei lá, da Idade Média. Ou então, Sim. de repente, um personagem da Idade Média, que foi o que ele apontou, aparece no século XXI querendo ditar regras. Regra para o amor do outro, para o afeto do outro, para a maneira do outro se vestir, se portar. Em nome do quê? Em Uma nome de que caça de valores? Isso bruxas, né, é que não deveria impensável, né? existir, né? Pessoas que estão aí na própria televisão, né, fazendo comentários homofóbicos, né, dando declarações, essas pessoas que criticam tanto, né, falando que o homossexual é uma pessoa doente, né, tá ali na televisão falando isso, ela não tá se tocando que uma pessoa pode estar assistindo, né, achando que tem alguma coisa errada com ela, quando na verdade não tem. Isso é muito triste, né? Eu fico extremamente assim, triste e preocupado com o futuro, né? Porque a gente está caminhando aí pro ano que vem tem as eleições, eu não sei o que vai acontecer, se o pensamento das pessoas não mudarem, né? No último sábado teve o programa do Serginho Grosman, não sei se você Eu pode assisti. assistir.
né? A atriz Leandra Leal, ela deu uma fala assim inteligentíssima, né? Bastante contundente, né? Muito importante e necessária, porque é uma coisa assim, se hoje essa pessoa ela está no poder, né? Foi porque existem pessoas que pensam como ele, né? Pessoas preconceituosas, racistas, né? E ano que vem com as eleições, se o pensamento dessas pessoas não mudar, esse cara vai estar aí de novo. E é assustador pensar que a gente vai ter mais 4 anos de governo dessa criatura, né? Deixa eu te fazer uma provocação, não sei se você vai querer responder, né? Se eu perguntasse, já perguntando, né? Para você dizer para mim agora e para quem está assistindo a gente, 5 filmes essenciais para o Flávio Oliveira. Nossa, 5 filmes? É, você que conhece o mundo. Eu tenho um caderno que você montou, Ah, né? Você imprimiu, encadernou e me deu de presente, com os filmes, essa coisa que você falou das sinopses, os temas, né? As capas dos DVDs. Eu tenho, além dos DVDs com os quais você me presenteou, eu tenho esse caderno guardado com muito carinho. Não sei se você se lembra dele. Você me deu, a partir de uma mesa que a gente fez, uma mesa redonda, há muito tempo, eu que lembro, era lembro. para discutir quando o cinema representava a escola. Então, Sim, eram filmes como O Meu Mestre, Uma Lição de Vida, Um Diretor contra Todos. Não sei se você vai se lembrar Preciosa, disso, eu né? lembro, E aí a lembro. gente discutia nessa mesa representações do papel do professor no cinema, né? A quem interessava, como o professor era representado no cinema, enfim. E aí, por ocasião dessa mesa, você me deu esse caderno. Então, você que conhece muito de cinema, assim, de repente, vem uma pessoa alucinada e diz 5 filmes essenciais para você. Olha, para um cinéfilo, Erivelto, é muito difícil responder. Apenas 5 títulos, né? Cinco. Mas eu vou tentar. Eu vou falar, na verdade, 5 títulos assim que são importantes para mim, tá? Que me ajudaram de alguma forma, que eu enxergo ali o cinema na sua essência, né? Eu vou começar com um título nacional que eu sou apaixonado, que é Central do Brasil, do Walter Salles, que eu acho maravilhoso, que para mim ele representou, né? Assistir Fernanda Montenegro é maravilhoso, né? E eu lembro muito da sessão quando eu assisti, né, Central do Brasil no cinema. Foi uma sessão vazia, né? O filme já estava super falado, né, muito comentado, cotado para o Oscar. Ela ainda não tinha sido indicada nem nada. E eu assisti num antigo cinema que tinha ali na rua Campo Grande, que hoje é restaurante popular. Né? Era um cinema no segundo andar. Eram 2 salas. Né? Eu lembro de ter assistido esse filme numa sala assim, umas 5, 6 pessoas. E Incrível. ali eu me permiti chorar, né? De sair do cinema aos prantos, né, com a atuação. Até hoje, quando eu revejo Central do Brasil, quando aparece a cena final da personagem da Dora, né, escrevendo a carta para Josué, né, ali eu começo a chorar, não tem como, né, eu me acabo. Então, Central do Brasil é um filme assim emocionante, é uma aula de roteiro, de atuação, de direção, fotografia, trilha. Eu acho fantástico. Outro filme que eu gosto muito do Pedro Almodóvar é Tudo Sobre Minha Mãe, que é um trabalho que casa muito o teatro e o cinema e a intertextualidade. O Pedro Almodóvar ele trabalha ali com ele conta a história dele, mas ao mesmo tempo ele conta outras duas, né? Que é a história do filme A Malvada, né? Um filme de 1950 com a Bette Davis, All About Eve, né? Tudo sobre minha mãe, na verdade, é tudo sobre Eva, né? Que é o título original. Aqui no Brasil virou A Malvada, daqueles títulos infames, né? As traduções infames, né? Então o Almodóvar ele trabalha muito teatro nesse filme,
né? E trabalha também um bonde chamado Desejo, porque a personagem principal ela vai ao teatro assistir uma atriz pelo qual o filho era apaixonado, né? Tinha adoração, e essa atriz está interpretando Blanche de Bois, né? Em um bonde chamado Desejo. E ali começa uma relação dela com a atriz que remete ao filme A Malvada, né? E É um jogo fora, intertextual, né? sim, Ah, né? E tem é a tua ainda escola, Agrado, é a tua né? escola. Tem Intertextualidade entre as obras. e ainda tem a personagem Agrado, né? Que é uma das personagens aí icônicas do Almodóvar, né? Que é maravilhosa, Você né? sabe que do Almodóvar eu tenho, ganhei de presente, você me deu de presente, né, a Pele que Habito, e além disso, você me deu o livro Tarântula, Ah, sim, que deu origem ao filme A Pele que Habito, que é do Almodóvar. né? A Pele que Habito, Aliás, é um perturbador. baita filme e o livro é um baita livro também. É muito bom. Mas então temos até agora Central do Brasil, e aí Tudo Sobre Minha Mãe. Tudo sobre minha mãe, né? Vamos lá, o terceiro você tá um do Tarantino que eu gosto muito, que é o Pulp Fiction, né? De 94, que é um filme que ali a gente estava falando tanto de livro, literatura, né? Eu lembro quando eu tentei, quando fui assistir Pulp Fiction a primeira vez, eu fui entender o que era pulp, né? Porque logo no início ele dá assim uma definição de dicionário do que significa pulp, né? Não tem uma pulp seria, qual seria a tradução de pulp, né? O que é pulp? Só que lá nos Estados Unidos eles têm o que chamam uma revistinha, né? Que conta histórias assim, histórias sujas, né, mal desenhadas, violentas, de conotação violenta, sexual, né, histórias marginais, né, digamos assim, a definição. Não marginal no sentido indo para o lado da vilania, né, mas pela censura, né, pela violência, por ter sexo, né. Então o Tarantino ele constrói ali três histórias, né, que interligadas, mas que na verdade não contadas de uma forma cronológica. Você assiste na verdade o primeiro Sensacional. é sensacional, né? É um quebra-cabeça, é um mosaico ali. Né? O personagem do John Travolta, ele leva um tiro, morre, né? Uma rajada de metralhadora e depois ele aparece vivo de novo, né? Incrível. Então você fica montando o filme na sua cabeça. Eu E gosto fora, muito do Tarantino. né? E fora os diálogos, que são sensacionais, a trilha sonora, né? Assistir aos filmes do Tarantino tem muito isso. As trilhas do Tarantino são como personagens dos filmes dele. Né? São muito importantes para que ele possa contar a história. Né? Então, esse é o terceiro. O quarto filme é um filme que eu sou apaixonado, é de uma trilogia, que é o Antes do Pôr do Sol, do Richard Linklater, né, que é a segunda parte, né, da trilogia, que ali também eu acho uma aula de roteiro. O filme é um filme deliciosamente assim romântico, né? Em tudo, nas locações, nos diálogos, na nostalgia, na atuação dos personagens. É uma história assim que deixa um final aberto e você termina o filme querendo mais e você não sabe o que vai acontecer. Então o filme passa a ficar aqui na sua cabeça e você só tem a conclusão 9 anos depois, quando ele faz a terceira parte, né, que é o Antes da Meia-Noite. É Estou me lembrando maravilhoso. de você dizendo para eu ir ao cinema assistir O Lado Bom da Vida. Ah, Arivelto, você tem que assistir O Lado Bom da Vida. E eu fui cheio de receio, porque você tinha me indicado para assistir Namorados para Sempre. E aí eu fui pelo título, bom, Namorados para Sempre é bonitinho. E aí levei uma pancada com Namorados para Sempre.
E aí, quando você me mandou ir assistir o Lado Bom da Vida, eu falei, lá vem o Flávio com esses filmes de cabeça dele, para pirar todo mundo. Mas o Lado Bom da Vida foi bem gostoso de assistir. É, o Namorados para Sempre é de cortar os pulsos, né? É pesadíssimo, É mas vale a pena. pesadíssimo. É outra tradução infeliz, tá? Que o título Ou o dia que original. me mandaram assistir o Garota Exemplar. Assiste Garota Exemplar, que é tranquilo. Eu falei, tá bom, fui ver, quase caí duro. Fiquei com medo da atriz para sempre. Ah, aquela atriz é maravilhosa, né? Fantástico. Então, vamos lá. Central do Brasil, Tudo sobre minha mãe. Tudo sobre Minha Mãe, Pulp Fiction, Antes do Pôr do Sol. Antes do Pôr do Sol. Para finalizar, eu vou falar já que a gente falei tanto dele, do Lars von Trier, né? Vou citar um dele que é o Dogville, também que eu acho um filme assim sensacional pela experiência que ele provoca, né? Dogville, na verdade, ele é um teatro filmado, né? É um filme sem cenários, ele se passa num galpão, né? Ele é todo desenhado, as casas são todas desenhadas aparentemente com tinta e giz no chão, demarcando, né? Dizendo porta, janela, tá tudo escrito ali no chão. Então, quando você começa a assistir Dogville, um filme de 3 horas de duração, né? Você fala, cara, será que eu vou conseguir levar esse filme até o final? Que filme estranho, doido. Muita gente não consegue. Mas meia hora depois de filme, você já está enxergando ali as paredes, as janelas, as portas. Você já está vendo tudo, sem ter nada. Eles vão surgindo, né, para o espectador. Vão surgindo, né? E fora a personagem ali da Nicole, né, que passa uma aprovação o filme inteiro, né? E no final ela dá uma lição, né? Do quanto a gente estava falando tanto aí da humanidade, né? Quanto a humanidade ela pode ser cruel, né? Daquilo de você oferecer, né? De você fazer um favor, um bem, e a pessoa ela sugar tudo de bom que você tem, né? E acabar revelando aquele lado que você tentou fugir, tentou esconder, né? Que você não queria mostrar, né? 5 títulos assim bem marcantes. Flávio, a gente está chegando ao final, mas eu queria te fazer uma pergunta para encerrar, que é uma curiosidade que eu tenho. A gente nunca conversou sobre isso. Eu sei, na literatura, né, mesmo entre os estudiosos, de casos de leitores que começam a ler uma obra, não gostam, abandonam, largam para lá, não continua a leitura. Isso o livro. Você, como um homem que conhece pra caramba de cinema, que gosta muito de cinema, já aconteceu de estar assistindo um filme e falei, não gostei, largar para lá, ou você vai até o final, mesmo se você não estiver gostando? Eu vou até o final. Resignado. Eu vou até o final para ver se, mesmo que eu me arrependa, mas isso teoricamente ou já aconteceu? Do que de abandonar? Não, de não gostar do filme e ir até o final. Mesmo sem gostar do filme. Já aconteceu. De eu não gostar do filme até o final. Eu vou até o final para conferir. Mas já pode dizer um título que isso tenha acontecido? Você não gostou do filme, mas mesmo assim vai assistir até o final. Nossa, Erivelto, um filme... Agora você me pegou um filme... Lembrar assim logo de... não vou conseguir lembrar nenhum agora. Mas enfim, fica aí como provocação para você. Vou tentar aqui. Quero agradecer muito a sua participação. Eu sei que a sua participação hoje é uma deferência muito especial, porque você é uma pessoa tímida, super ocupada, e reservou esse tempo para a gente falar, né, através, né, desse veículo que é a live no Instagram. Então, agradeço muito, né? Quero pedir encarecidamente a você que use esse canal do Instagram e faça lives sobre cinema, comentando os filmes, dando dicas, discutindo, convidando pessoas,
porque vai bombar, porque você conhece pra caramba, tem um olhar super atento para cinema, para teatro, para arte de um modo geral. Então, fica esse pedido aí a você publicamente, para você não ter como fugir. Tá? Agradecer demais. Queria pedir permissão a você, né, e as pessoas que estão assistindo, para dedicar esse encontro de hoje à memória do Arthur Shechel, que é um grande jornalista cultural, muito ligado ao cinema, muito ligado ao teatro, e que faleceu ontem, e que deixou uma trajetória aí de amor e dedicação às artes de um modo geral, mas sobretudo ao cinema, muito grandes. Então, se você não se opuser, dedicar esse nosso encontro, essa nossa conversa, à memória dele, aos fãs dele, assim como nós, né, do trabalho que ele realizou como um leitor atento, um crítico, um espectador de cinema, né, e abrir espaço para que você faça, então, as suas considerações finais. Olha, Velto, bem lembrado você falar do Shechel, né? Assim, ele sempre estava todo ano, né, comentando as apresentações do Oscar, né? Um cara assim apaixonado pela sétima arte, né, pela literatura, pelo teatro também, né? Foi muito triste a perda dele, né? A perda que ele vai fazer muita falta aí. E assim, eu quero demais agradecer a você o convite, né? Eu falei com você anteriormente que eu ganhei algumas inimizades por ter aceitado a sua live, né? Justamente depois de ter recusado algumas. Perdoem o Mas, Flávio. assim, mas quem me conhece vai entender, eu não tinha como recusar o seu convite, né? Porque você foi muito importante na minha trajetória acadêmica, né? Você foi um amigo assim que eu ganhei que eu quero levar para sempre comigo. Você é muito importante para a literatura, para tudo, Erivelto. E, assim, eu fico emocionado de falar de você, né, do quanto você significa para mim, porque, assim, sempre quando eu comento com as pessoas, né, falo de você, né, o quanto você foi importante, o quanto você é importante, né, as pessoas, eu quero que as pessoas entendam o quanto você é importante e o quanto você significa, né? E você foi fundamental, Erivelto, assim, né, nos anos da graduação, né? E logo depois a gente manteve esse contato, esse carinho, a gente tem sempre essa afeição, a gente sempre quando se encontra, se fala, não parece que passou tanto tempo, a gente tem sempre esse carinho, essa ternura, a vontade de conversar mais, né? E eu fico muito feliz demais com o seu convite, né? Eu fiquei lisonjeado, primeiramente, também em poder fazer parte desse seleto grupo, né, de estar ao lado aí, poxa, de pessoas que eu admiro tanto como o Leandro Garcia, o Cícero César, Flávio Pimentel, Querido o demais. Marcos Pacha. Ah, uma coisa que eu não falei, já esquecendo, Marcos Pacha, ele foi cliente da locadora onde eu trabalhava, tá? Ele conhece cinema pra caramba, danado. O Marcos eu conheci nessa locadora, né? Então, poxa, quando você fez o convite para mim, eu fiquei, caramba, logo eu, poxa, do lado dessas celebridades, né? O que eu tenho para falar, né? Mas muito obrigado pelo convite, eu fico muito feliz, né? E vou levar aí a sua dica, quem sabe aí eu faça um canal aí para Vai ser discutir. maravilhoso te assistir. Muito obrigado. Muito Eu obrigado que às pessoas que nos agradeço. Muito acompanharam. obrigado, meu Na amigo. próxima sexta-feira, já fica o convite para você e para todo mundo. Eu vou conversar com o professor emérito da UFRJ, Ronaldo Lima Lins. Então, vamos conversar sobre cinema, trajetória acadêmica, um pouco de política também, literatura. Vai ser na próxima sexta, às 20 horas. Muito obrigado a você, Flávio. Muito obrigado a todos e todas. E até a próxima. Sempre um prazer falar com você. Boa noite, ficar com Deus. Beijo para você, beijo para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau.